Sabes, Carla, que sempre que ligo aqui o vídeo, onde gravamos Extremamente Desagradável, é assim uma espécie de momento de choque para mim, que é como estar a ir ao espelho. Descobri agora que tenho 2 borbulhas na testa que desconhecia. Mas não pronto, se elas vê, também podem participar no Extremamente Desagradável e hoje trago boas notícias. É? Quer dizer, trago em segunda mão, não é? Não são minhas. Quem as trouxe foi o Ministro das Estruturas e Habitação, que é uma pasta assim meio estranha, não é? Sim, Há as pastas e sérias habitação. e pesadas, não é? Sim, este é infraestruturas e habitação. Nós estamos habituados àquelas mais clássicas, sei lá, saúde, educação, justiça, e depois há esta pasta que parece a brincar. Infraestruturas e habitação é um ministério assim meio infantil, porque o meu filho brinca a isso, não é? Infraestruturas, pistas de carros e comboios, e casinhas, que é habitação. Enfim, é um trabalho duro, mas alguém tem de o fazer. Calhou a Pedro Nuno Santos e por isso agora é vê-lo todos os dias a falar sobre transportes aéreos e terrestres. Mas não, hoje não vamos falar da nacionalização da TAP, mas sim da internacionalização dos autocarros e comboios. Eu acho que é um modelo que nós devíamos exportar para todo o mundo porque tem sucesso. Já estou a imaginar os slogans. Quer apanhar Covid e não sabe como? Faça um franchising da Carris. Pretende alcançar a imunidade de grupo depressa no seu país? Adquira já a CP ou a Vimeca. Não, eu estou a ser mazinha. Eu tinha a ideia que os transportes públicos aqui da área metropolitana de Lisboa eram o descalabro, mas pelos vistos estava errado. O ministro Pedro Nuno Santos veio esclarecer-me. Em 662 comboios que temos na área metropolitana por dia, só meia dúzia está a rondar os 2/3. E, portanto, nós não temos, neste momento, um problema de sobrelotação nos comboios na área metropolitana de Lisboa. Isso não quer dizer que não sejam focos de preocupação. Não são focos de preocupação, Sr. Ministro, são focos de infecção, assim é que é mais grave. Mas foquemos-nos agora nestas contas que o Ministro apresentou, portanto, meia dúzia, 2/3, novos fora, dá mais ou menos novos 300 infectados por dia, tem sido assim. Claro que nem todos são por causa dos comboios. Temos sempre aquelas festas ilegais da juventude, não é? Para onde os jovens se dirigem de metro, que é diferente. Atualmente só circulam 40% a 60% e até menos dos meios de transporte antes da pandemia. As operadoras privadas alegam que as receitas não permitem mais. Então tudo bem, pronto. Mas porquê 40 a 60? Realmente dizia-se que o mundo ia mudar depois da pandemia, não é? Lembras-te dessa história? Sim. Vamos ficar todos diferentes, vamos sair diferentes mais disto. humanos. Exatamente. Com mais lógica, não é? Mas eu sempre pensei que fosse mudar para melhor, não é? Interpretei mal, pelos vistos. Portanto, antigamente tínhamos 100% de transportes, agora temos entre 40 e 60. Se grande parte das pessoas que nunca pararam de trabalhar precisam de transportes para irem para o trabalho e precisam de estar longe umas das outras, porque é que diminuíram em vez de aumentar? Não percebo. E porque é que não alteram isso, tipo, já hoje? A partir de quarta-feira, 1 de julho, os autocarros nesta região vão ser reforçados e passam a funcionar a 90% do que estavam antes da pandemia. 90? Mas porquê 90? Vou dar uma ideia louca. Pelo menos 100%, que é o número mais redondo e era o que tínhamos antes. Que tal? É verdade. O que mesmo assim não impedirá que às 6 da tarde as pessoas andem quase ao colo umas das outras. O ministro insiste. O mais importante agora é cumprir as regras e, para reforçar a confiança, lembra ainda que os comboios são desinfetados com regularidade, alguns deles mais do que uma vez por dia. Ótimo, já estou descansada, até já fiquei com vontade de apanhar o primeiro que passa aqui perto. Portanto, vamos mais uma vez às contas, entram e saem pessoas umas 497 vezes, não é, naquelas paragens todas, mas depois de 12 em 12 horas desinfetam, por isso não tem como correr mal, não é? Não. Se calhar é melhor irmos falar com alguém que efetivamente ande nos transportes públicos para percebermos o que é que se passa lá. Apesar de muitos avisos, a falta de distanciamento social é visível e quase impossível. Eu estou lá com mais uma pessoa, senta mais uma pessoa, eu fujo logo. A minha vida agora é assim, anda porta a porta. Chegou uma paragem, onde é lugar que abre porta, eu viro para outro lugar. Isto é bom, eu já percebi, isto é uma medida do governo para combater a obesidade, não é? Obrigar as pessoas a fazerem uma espécie de crossfit dentro das carruagens, é como jogar à apanhada, têm de fugir uns dos outros para não apanharem Covid. Parece-me divertido e assim a viagem até passa mais depressa. Mantenha a distância de segurança e utilize máscara de proteção. A proteção e saúde de todos é a nossa prioridade. Ouvir isto numa carruagem apinhada de gente deve dar imensa vontade de rir. Mas não se pode, atenção, que o riso ainda propaga mais as gotículas, por isso riam para dentro. Aquilo que tem visto, as pessoas cumprem os distanciamentos ou não? Não. Mas porque não podem, ou porque não se conseguem na entrada ou sair, ou porque não há espaço para isso? Não há espaço para isso.
Não sei se reparaste na pergunta da jornalista, a pergunta porque não podem, ou porque não conseguem, ou porque não há espaço. No fundo, todas as opções são a mesma, não é? Exato. Não poder, não conseguir, não haver espaço. Sim. Se ela queria dar uma alternativa, tinha de perguntar, não se afastam porque não podem ou porque não querem. Podia acontecer, sei lá, há malucos para tudo. É como pois aquelas é. pessoas que quando estão na praia só estão bem se espetarem o guarda-sol quase em cima do nosso dedo grande do pé. Eu entrego-me à sorte, um bocadinho. Antigamente, que é como quem diz, há 6 meses, uma pessoa entregar-se à sorte era, sei lá, saltar de um avião sem ter a certeza que está tudo ok com o paraquedas. Agora é apanhar o 756 para as Olaias, em hora de ponta. Mas por que será que as pessoas insistem nisso? Porque é que não param de andar de transportes e pronto, ajudavam o governo e a DGS a resolver este problema, não lhes custava nada. Tenho risco, eu tenho princípio de diabetes, tenho a tensão alta, eu tive medo, mas o que é que eu faço? Tenho que trabalhar, para ganhar dinheiro tenho que trabalhar, se eu não trabalho eu não ganho. Trabalhar. As pessoas metem cada ideia na cabeça para quê? Para ganhar dinheiro. Não seja materialista, minha senhora. Daqui a pouco vai dizer-nos o quê? Que faz questão de ter almoço e jantar todos os dias, nem que seja uma sopinha, e que só por causa desse luxo absurdo apanha o comboio em Rio de Moro todos os dias. Assim não dá. Os cidadãos têm de colaborar com o governo, não é? Que de forma muito cívica, se reparares, nunca vemos ministros a andar de autocarro nem de comboio, para não encherem ainda mais as composições. Eles vão trabalhar na mesma, com muito esforço e sacrifício, e normalmente vão com o motorista. Pois Já é, a pensar coitados. nisto. Assim é que devíamos fazer todos. É ou não é, Sr. Ministro? Mas nós não podemos ignorar que a lotação média dos comboios na área metropolitana de Lisboa está muito baixa para aquilo que é normal. Isto faz-me lembrar aquele exemplo da matemática, o único que decorei até hoje, porque envolve churrasco, que é, se eu for almoçar com um amigo e ele comer um frango inteiro e eu não comer nenhum, em média cada um de nós comeu meio frango, não é? Portanto, conclusão, eu nunca mais falo a esse amigo, não é? Que é muito egoísta, e também não papo assim facilmente esta explicação do Ministro. Ok, deve haver imensos transportes vazios, sei lá, às 3 da tarde, não é? Que é aquela malta que antigamente ia às compras e agora não vai, mas o que é que isso interessa se entre as 7 e as 9 da manhã forem cheios que nem um ovo? Num encontro com jornalistas, onde também participaram o presidente da CP e da Infraestruturas de Portugal, foram revelados dados que, segundo o governo, mostram que os comboios não estão a abarrotar. Na linha de Sintra, dos 200 que circulam diariamente, 8 entre as 6 e as 7 da manhã ficaram perto do limite e apenas um ficou sobrelotado numa tarde em que jogava o Benfica. Vai saber, e a culpa é do Benfica. Afinal, Bruno Lage, ao contrário do que toda a gente pensa, não andava a ser incompetente, ele andava a ser altamente responsável. Fez tudo, mas tudo, para que os adeptos perdessem o interesse em ver os jogos e não saíssem a correr do trabalho para irem ver a BTV. Há poucos autocarros, há pouco transporte. Há sítios onde podemos ir à vontade, mas há outros que é, por exemplo, este aqui, que é o 225 que vai para o hospital, há sempre uma fila enorme de gente. Temos de elogiar estes utentes, são uns visionários. Como sabem que andando de autocarro têm grandes chances de apanhar Covid, apanham logo a carreira que acaba onde? No hospital. No hospital, já viste? Muito bem pensado. Extremamente